Esdras capítulo 1. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, cumpriu-se o que o Senhor Deus tinha dito pelo profeta Jeremias. O Senhor tocou no coração de Ciro, e este ordenou que fosse comunicado em todo o seu reino, por escrito e também por meio de leitura em público, esse decreto. Eu, Ciro, rei da Pérsia, declaro o seguinte: o Senhor, o Deus do céu, me fez governador do mundo inteiro e me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na região de Judá. Que Deus esteja com todos vocês que são meu povo. Vão a Jerusalém para construir de novo o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que é adorado em Jerusalém. Os vizinhos devem ajudar todos os israelitas que precisarem de ajuda a fim de voltarem para a sua terra. Devem lhes dar prata e ouro, mantimentos e gado e também ofertas para apresentarem no templo de Deus em Jerusalém. Então os chefes das famílias das tribos de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas de todas as outras pessoas que haviam sido animadas por Deus, se aprontaram para ir a Jerusalém e construir de novo o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos os ajudaram, dando-lhes vasilhas de prata e de ouro, mantimentos, gado, objetos de valor e também ofertas para apresentarem no templo. O rei Ciro entregou as tigelas e as taças que Nabucodonosor havia tirado do templo do Senhor em Jerusalém e levado para o templo dos seus deuses. Ciro devolveu os objetos a Mitredate, o tesoureiro, que fez uma lista das coisas e depois entregou tudo a Sesbazar, o governador de Judá. Essa é a lista. Tem tigelas de ouro, 1.000 tigelas de prata, 29 outras tigelas, 30 taças de ouro, 410 taças de menor valor e mais 1.000 outros objetos. O total dos objetos de ouro e de prata foi de 5.400. Sesbazar levou tudo isso de volta para Jerusalém quando voltou da Babilônia com os israelitas que tinham sido levados para lá como prisioneiros. Esdras capítulo 2. Entre os israelitas que o rei Nabucodonosor da Babilônia tinha levado como prisioneiro, havia muitos que eram da província de Judá. Eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua própria cidade. Os seus líderes eram Zorobabel, Josué, Neemias, Zeraías, Reelaías, Mordecai, Bilsã, Mispa, Bigvai, Reum e Baaná. Essa é a lista dos grupos de família do povo de Israel que voltaram da Babilônia, sendo indicados o nome do chefe e o número de pessoas de cada grupo. Parós, 2.172, Zefatias, 372, Ará, 775, Paaté Moabe, isso é, os descendentes de Jesuá e de Moabe, 2.812, Elã, 1.254, Zatu, 945, Sacai, 770, Bani, 642, Bebai, 623, Asgade, 1.222, Adonicam, 676, Bigvai, 2.056, Adim, 454, até, também chamado de Ezequias, 98, Bezai, 323, Jotá, 112, Azum, 223, Zibá, 95. Também voltaram as pessoas cujos antepassados haviam morado nas seguintes cidades: Belém, 123, Netofá, 56, Anatote, 128, Asmavete, 42, Kiriat Arim, Zefirá e Berrote, 743, Ramá e Gebá, 621,
Miquimás 122, Betel e Ai 223, Nebo 52, Nagbis 156 e a outra Elam 1254, Arim 320, Lob Adid e Ono 725, Jericó 345, Senás 3630. Esta é a lista dos grupos de famílias dos sacerdotes que voltaram do cativeiro, sendo indicados o nome do chefe e o número de pessoas de cada grupo. Jedaías, descendente de Jesuá, 973. Imer, 1502. Passur, 1247. Arim, 1017. Essa é a lista dos grupos de famílias de levitas que voltaram do cativeiro. Levitas, descendentes de Jesuá e Cadmiel, que eram descendentes de Odavias, 74. Músicos, descendentes de Asaf, 128. Porteiros, descendentes de Salum, de Até, de Talmon, de Acude e Atita e de Sobai, ao todo 139. Essa é a lista dos grupos de famílias de servidores do templo que voltaram do cativeiro, sendo indicado o nome do chefe de cada grupo: Zia, Azufa, Tabaote, Queró, Sia, Padom, Ebana, Agada, Acube, Agabi, Salmai, Anã, Gidel, Gar, Reiaías, Rezim, Necoda, Zan, Uzá, Passeia, Bezai, Asnate, Meunim, Nefizim, Baqueduque, Acufa, Ahu, Baslute, Meida, Arza, Barcós, Cícera, Temá, Nesias e Atifa. Essa é a lista dos grupos de famílias dos servidores de Salomão que voltaram do cativeiro, sendo indicado o nome do chefe de cada grupo: Zotai, Zoferete, Peruda, Jalá, Darzon, Gidel, Zefatias, Atil, Perequete, Azebaim e Ami. O total dos trabalhadores do templo e dos descendentes dos servidores de Salomão eram de 392. Havia 652 que eram dos grupos de famílias de Delaías, Tobias e Necoda, que voltaram das cidades de Tel-Melã, Tel-Arzã, Querube, Adã e Imer. Mas eles não puderam provar que eram israelitas por raça ou por parentesco. Os grupos de família dos sacerdotes Abaías, Cós, Barzilai não puderam encontrar os registros que provassem que eram descendentes. O antepassado do grupo de famílias de Barzilai tinha casado com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, e ficou com o nome do seu sogro. Eles não foram aceitos como sacerdotes porque não puderam provar que eram os seus antepassados. O governador mandou que não comessem os alimentos sagrados até que aparecesse um sacerdote que pudesse decidir a questão usando o Urim e o Tumim. Todos os israelitas que voltaram, 42.360. Seus escravos e escravas, 7.337. Cantores e cantoras, 200. Cavalos, 736. Mulas, 245. Camelos, 435. Jumentos, 6.720. Quando chegaram ao templo do Senhor em Jerusalém, alguns chefes dos grupos de famílias entregaram ofertas para tornar a construir o templo de Deus no mesmo lugar. Deram para o fundo de construção de acordo com o que podiam: 514.000 quilos de ouro, 2.800 quilos de prata e 100 mantos sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas e algumas pessoas do povo ficaram morando em Jerusalém ou ali perto.
Os músicos, os serventes, os porteiros do templo e outros israelitas ficaram nas cidades onde os seus antepassados tinham vivido. Esdras capítulo 3. Quando chegou o 7º mês, os israelitas já estavam morando nas suas cidades. Todo o povo se reuniu em Jerusalém. Então o sacerdote Josué, filho de Josadaque, e os seus companheiros e outros sacerdotes, e também Zorobabel, filho de Salatiel, e os seus parentes construíram o altar de Deus de Israel, para oferecer sobre ele os sacrifícios que manda a lei de Moisés, homem de Deus. Mesmo tendo medo da gente daquela região, eles construíram de novo o altar no lugar em que ele estava antes. Então começaram a oferecer sacrifícios sobre ele todas as manhãs e todas as tardes. Além disso, comemoraram a festa das barracas de acordo com a lei de Moisés, oferecendo cada dia os sacrifícios ordenados para aquele dia. Trouxeram também os sacrifícios que deviam ser completamente queimados diariamente, e os que deviam ser apresentados na festa da lua nova e nas outras festas sagradas, e ofereceram também aquilo que traziam por vontade própria. O povo começou a oferecer sacrifícios ao Senhor desde o dia 1º do 7º mês, antes mesmo que o templo do Senhor começasse a ser construído de novo. O povo deu dinheiro para pagar os pedreiros, carpinteiros, e deu comida, bebida e azeite para serem mandados à cidade de Tiro e Sidom. Essas coisas foram trocadas por madeira de cedro, que foi trazida por mar do Líbano até o porto de Jope. Tudo isso foi feito com a permissão de Ciro, rei da Pérsia. E assim, no ano seguinte, os da sua volta, no 2º mês, os israelitas começaram a construir de novo o templo de Deus que fica em Jerusalém. Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, junto com seus parentes, os sacerdotes e os levitas e todos os israelitas que haviam voltado para Jerusalém, pegaram firme no trabalho. Todos os levitas maiores de 20 anos foram encarregados de dirigir as obras. Josué e os seus filhos e irmãos formaram um grupo junto com Cadmiel e os seus filhos, que eram descendentes de Odavias. Esse grupo dirigia os que trabalhavam na construção e era ajudado pelos levitas do grupo de família de Enadad. Quando os construtores colocaram os alicerces do templo, os sacerdotes ficaram de pé, vestidos com roupas especiais para aquela ocasião e com trombetas nas mãos. Os levitas descendentes de Asaf carregavam pratos musicais para louvar a Deus, o Senhor, de acordo com o que Davi, rei de Israel, havia mandado. Uns cantavam louvores, agradeciam ao Senhor, e os outros correspondiam. Eles diziam: o Senhor é bom e o seu amor pelo povo de Israel dura para sempre. E todo o povo gritava bem alto e louvava o Senhor, porque a construção do seu novo templo já havia começado. Muitos sacerdotes, levitas e chefes de família eram velhos e tinham visto o primeiro templo. Eles choravam alto ao verem que os alicerces do novo templo haviam sido colocados. Mas os outros que estavam ali gritavam de alegria. E assim ninguém podia saber se o povo gritava de alegria ou se chorava, pois gritavam tão alto que de longe se ouvia o barulho. Esdras capítulo 4. Os inimigos das tribos de Judá e Benjamim souberam que os que haviam voltado da Babilônia estavam construindo o templo de novo. De novo o templo do Senhor, o Deus de Israel. Então foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Disseram o seguinte: queremos construir o templo junto com vocês. Nós adoramos o mesmo Deus que vocês e temos oferecido sacrifícios a ele desde o tempo de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos mandou morar aqui. Porém, Zorobabel, Josué e os outros chefes das famílias israelitas responderam: não precisamos de vocês
não precisamos que vocês nos ajudem a construir um templo para o Senhor nosso Deus. Nós vamos fazer isso sozinho, como Ciro, rei da Pérsia, mandou. Então a gente daquela região fez tudo para desanimar os israelitas e para pôr medo neles a fim de parar a construção. Vixe. Além disso, deram dinheiro a certos funcionários do governo para que eles atrapalhassem os planos dos israelitas. E os inimigos fizeram isso durante todo o tempo em que Ciro foi rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. No começo do reinado de Xerxes, os inimigos escreveram uma acusação contra os moradores de Judá e Jerusalém. Bislã, Mitrade, Tabel e os seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes, rei da Pérsia. A carta foi escrita em aramaico e traduzida para a língua persa. Reum, que era o governador, e Sinzai, o escrivão, também escreveram uma carta ao rei Artaxerxes, contra os moradores de Jerusalém. A carta dizia: essa carta é enviada por Reum, o governador, e Sinzai, o escrivão, junto com seus companheiros, os juízes e todos os outros funcionários, que são naturais de Ereque, da Babilônia, e de Suzã, na terra de Elão. E junto com os outros povos que o grande e poderoso Assurbanipal tirou dos seus países e levou para morar na cidade de Samaria e no resto da província do Eufrates Oeste. A carta continuava assim: ao rei Artaxerxes, os seus servidores da província de Eufrates Oeste escreveram o seguinte, o que segue: ó rei, levamos ao seu conhecimento que os judeus que o Senhor mandou para cá chegaram a Jerusalém e estão construindo de novo essa cidade rebelde e má. Já começaram a levantar as muralhas e logo vão acabar esse trabalho. É bom que o rei também saiba que, se essa cidade for reconstruída e se as suas muralhas forem levantadas de novo, essa gente não vai querer pagar nenhum imposto nem taxa e por causa disso o rei terá muito prejuízo. Como nós somos os seus servidores, não queremos que o Senhor fique prejudicado. Por isso sugerimos que o Senhor mande fazer uma investigação nos arquivos dos seus antepassados. Se fizer isso, descobrirá que Jerusalém é uma cidade rebelde e que, desde os tempos antigos, ela tem dado trabalho aos reis e aos governadores das províncias. E em outros tempos tem havido revoltas nela e por isso foi destruída. Portanto, ó rei, nós estamos certos de que, se essa cidade for construída de novo e se as suas muralhas forem consertadas, o Senhor não poderá mais controlar a província do Eufrates Oeste. Então o rei Artaxerxes mandou a seguinte resposta a Reum, o governador, em Sinzai, o escrivão, e aos seus companheiros que vivem em Samaria e no resto da província de Eufrates Oeste: saudações. A carta que vocês mandaram foi traduzida para a língua persa e lida assim: então mandei que fizessem uma investigação e descobriu-se que, desde os tempos antigos, Jerusalém tem se revoltado contra a autoridade do rei e que ela sempre esteve cheia de rebeldes e de criadores de casos. Reis poderosos reinaram ali e governaram toda a província do Eufrates Oeste. E o povo lhe pagava imposto e taxa. Portanto, deem ordem para que parem as obras. Essa cidade não será construída de novo enquanto eu não mandar. Cumpram essas ordens com todo cuidado para evitar que tenham mais prejuízos. A carta do rei Artaxerxes foi lida para Reum, para Sinzai e para os seus companheiros. Então, todos eles foram imediatamente a Jerusalém e, ameaçando os israelitas com armas, os obrigaram a parar a obra. Esdras, capítulo 5. O profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, começaram a dar aos israelitas que estavam em Judá e em Jerusalém mensagens que haviam recebido do Deus de Israel. Zorobabel, filho de Zalatiel, e Josué, filho de Jozadaque, ouviram as mensagens. Então começaram a reconstruir o templo de Jerusalém e os dois profetas os ajudavam. Quase ao mesmo tempo,
Tatenai, o governador da província do Eufrates Oeste, e Setar-Bozenai e os seus companheiros foram a Jerusalém e perguntaram: quem deu ordem para vocês reconstruírem esse templo e consertarem essas muralhas? Eles também perguntaram os nomes dos homens que estavam ajudando a reconstruir o templo. Mas Deus estava protegendo os líderes israelitas. E por isso os oficiais persas resolveram não fazer nada enquanto não escrevessem sobre aquele assunto ao rei Dario e recebessem uma resposta. O relatório que Tatenai e Setar-Bozenai e os seus companheiros mandaram ao rei foi este: ao rei Dario, que o Senhor governe em paz. Levamos o seu conhecimento que fomos à região de Judá e vimos que o templo do grande Deus está sendo construído com enormes blocos de pedra e que as vigas de madeira estão sendo colocadas nas paredes. O trabalho está sendo feito com muito cuidado e a obra está indo depressa. Então nós perguntamos aos líderes do povo quem lhes tinha dado ordem para reconstruir o templo e as muralhas. Também perguntamos os seus nomes para que pudéssemos informar ao Senhor sobre quem são os chefes do trabalho. Eles responderam: somos nós, servos de Deus, do céu e da terra, e estamos reconstruindo o templo que um grande rei de Israel construiu e terminou há muito tempo. Porém, os nossos antepassados fizeram o Deus do céu ficar irado, e por isso ele deixou que fôssemos conquistados por Nabucodonosor, rei da Babilônia, que era natural da Caldeia. O templo foi destruído e o povo foi levado para a Babilônia. Mas no primeiro ano do reinado de Ciro como rei da Babilônia, ele mandou que o templo fosse reconstruído. Também devolveu as vasilhas de ouro e de prata que o rei Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém e colocou no templo da Babilônia. O rei Ciro devolveu essas vasilhas a um homem chamado Sesbazar, e ele havia nomeado governador de Judá. O rei mandou que Sesbazar as levasse de volta para o templo de Jerusalém. Mandou também que reconstruísse o templo no mesmo lugar do primeiro. Então Sesbazar veio e colocou os alicerces do templo. A construção continuou desde aquela época até agora, mas ainda não terminou. Portanto, se isso lhe agradar, ó rei, mande agora dar uma busca nos arquivos reais da Babilônia para saber se o rei Ciro deu ou não ordem para que esse templo fosse reconstruído em Jerusalém. Depois nos informe o que o Senhor quer que se faça a respeito desse assunto. Esdras capítulo 6. Então, o rei Dario mandou que dessem uma busca nos arquivos reais da Babilônia, onde eram guardados os documentos, e na cidade de Ecbatana, na província da Média, foi encontrado o documento. Nele estava escrito o seguinte: no primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro deu ordem para que o templo de Jerusalém fosse reconstruído a fim de ser o lugar onde o povo apresentasse sacrifícios queimados. Pedras. Todas as despesas serão pagas pelo governo. Além disso, todos os objetos de prata e de ouro que o rei Nabucodonosor tirou do templo de Jerusalém e trouxe para a Babilônia serão devolvidos, cada um para o seu próprio lugar no templo de Jerusalém. Então o rei Dario mandou a seguinte resposta: são essas as ordens do rei Dario para Tatenai, governador da província do Eufrates Oeste, para Setar-Bozenai e para os seus companheiros oficiais da província do Eufrates Oeste: afastem-se do templo e não proíbam a sua construção. Deixe que o governador de Judá e os líderes israelitas reconstruam o templo de Deus, no lugar onde ficava o que foi destruído. Por meio dessa carta, ordeno que vocês
os ajudem na construção. As despesas serão pagas imediatamente, para que a obra não pare. O dinheiro para isso será tirado do tesouro real, isso é, dos impostos recebidos da província do Eufrates Oeste. Deem aos sacerdotes de Jerusalém todos os dias sem falta tudo que eles precisam. 2 bois, carneiros e carneirinhos para serem completamente queimados como oferta ao Deus do céu, e deem também trigo, sal, vinho e azeite. Isso será feito para que assim eles ofereçam sacrifícios que agradem ao Deus do céu e orem pedindo as suas bênçãos para mim e para os seus filhos. Se alguma pessoa desobedecer a essa ordem, ordeno também que vocês atravessem o seu corpo com uma viga pontuda tirada da sua casa. Depois finquem a viga no chão. Além disso, derrubam a sua casa e a façam virar um montão de entulhos. Que Deus, que escolheu Jerusalém como lugar onde deve ser adorado, acabe com qualquer rei ou nação que desobedecer a essa ordem e tentar destruir o templo de Jerusalém. Eu, Dario, dei essa ordem, que essa seja obedecida em tudo. Então, o governador Tatenai, Setar, Bozenai e os seus companheiros fizeram exatamente o que o rei tinha ordenado. Os líderes israelitas progrediram na construção do templo, animados pelas mensagens do profeta Ageu e do profeta Zacarias, filho de Ido. Eles terminaram o templo conforme as ordens do Deus de Israel e de Ciro, Dario e Artaxerxes, rei da Pérsia. Acabaram a construção do templo no dia 3 do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dario. Então, o povo de Israel, isso é, os sacerdotes, os levitas e todos os outros que haviam voltado da Babilônia, fizeram a inauguração do templo, dedicando-o com alegria e adoração a Deus. Para essa dedicação, eles ofereceram 100 touros, 200 carneiros e 400 carneirinhos como sacrifício e 12 bodes como oferta para tirar pecados. Um bode para cada uma das tribos de Israel. Também fizeram a escala dos sacerdotes e dos levitas para os serviços do templo de Jerusalém, de acordo com as instruções escritas no livro de Moisés. O povo que havia voltado do cativeiro na Babilônia começou a festa da Páscoa no dia 14 do 1º mês. Todos os sacerdotes e levitas tinham se purificado e estavam puros. Eles mataram os animais para os sacrifícios da Páscoa em favor de todas as pessoas que haviam voltado em favor dos seus colegas sacerdotes e também em favor de si mesmo. Todos os israelitas que haviam voltado da Babilônia comeram da carne dos sacrifícios, e todos eles que haviam abandonado os costumes pagãos do povo da terra de Canaã e tinham passado a adorar o Senhor Deus de Israel, também comeram. Durante 7 dias eles comemoraram alegremente a festa dos pães sem fermento. Estavam muito contentes porque o Senhor havia feito o rei da Assíria ficar a favor deles, ajudando-os no trabalho da reconstrução do templo. Esdras capítulo 7. Alguns anos depois, quando Artaxerxes, rei da Pérsia, um homem chamado Esdras, foi da Babilônia para Jerusalém. Ele era descendente de Arão, o grande sacerdote. Esdras era filho de Zeraías, neto de Azarias e bisneto de Ilquias. E os seus outros antepassados eram Salum, Zadok, Ahitube, Amariã, Azarias, Meraiote, Zeraías, Uzi, Buque, Abizua, Finéias e Eleazar, que era filho de Arão, o grande sacerdote. Esdras era mestre da lei e conhecia muito bem a lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. Ele foi falar com o rei Artaxerxes e esse lhe deu tudo o que pediu, porque o Senhor abençoava Esdras. Assim Esdras foi da Babilônia para Jerusalém
com um grupo de israelitas, entre os quais havia sacerdotes, levitas e músicos, guardas e servidores do templo. Pois foi no 7º ano do reinado de Artaxerxes, eles saíram da Babilônia no dia 1º do 1º mês e, com a ajuda de Deus, chegaram a Jerusalém no 1º do 5º mês. No dia 1º do 5º mês. Essas havia dedicado a sua vida a estudar e a praticar a lei do Senhor e a ensinar todos os seus mandamentos ao povo de Israel. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote Esdras, o mestre da lei, que conhecia bem todas as leis e mandamentos que o Senhor tinha dado a Israel. Essa carta de Artaxerxes, o rei dos reis, é para o sacerdote Esdras, o mestre da lei de Deus e do céu. Saudações. Ordeno que, de todo o meu reino, podem ir com você para Jerusalém todos os israelitas que quiserem, isso é, gente do povo, sacerdotes e levitas. Eu, o rei, junto com os meus 7 conselheiros, mando que você vá a Jerusalém ajudar, para ver se a lei do seu Deus, que lhe foi entregue, está sendo bem obedecida. Leve as ofertas de ouro e de prata que eu e os meus conselheiros queremos dar ao Deus de Israel, que tem o seu templo em Jerusalém. Leve também toda a prata e ouro que recolheu na província da Babilônia e as ofertas que o povo israelita e os seus sacerdotes deram para o templo do seu Deus em Jerusalém. Use esse dinheiro com cuidado, comprando com ele touros, carneiros, ovelhas, cereais e vinho, para oferecer no altar do templo de Jerusalém. Com o ouro e a prata que sobrarem, compre qualquer coisa que você e os seus companheiros quiserem, de acordo com a vontade do seu Deus. Os objetos que lhe foram dados para serem usados nos serviços do templo, você os entregará a Deus em Jerusalém, e qualquer outra coisa que precisar para o templo será paga pela tesouraria do rei. Eu, o rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros da província de Eufrates Oeste que entreguem imediatamente ao sacerdote Esdras, o mestre da lei de Deus do céu, tudo o que ele pedir, até no máximo 3.400 quilos de prata, 12.500 quilos de trigo, 2.000 litros de vinho, 2.000 litros de azeite, sal à vontade. Deverão ser cumpridos com todo o cuidado as ordens que o Deus do céu dera a respeito do seu templo, para que assim eu tenha a certeza de que ele nunca ficará irado comigo, nem com os meus descendentes. Para descendentes que forem reis depois de mim. Vocês estão proibidos de cobrar qualquer imposto dos sacerdotes, dos levitas, dos músicos, dos guardas e servidores do templo ou de qualquer outra pessoa ligada a esse templo. E você, Esdras, usando a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie administradores e juízes para governarem todo o povo da província do Eufrates Oeste, isso é, todos os que conhecem a lei do seu Deus, e ensine essas leis aos que não as conhecem. Quem desobedecer à lei, às leis do seu Deus ou às leis do reino, será castigado imediatamente, será morto ou expulso do país ou preso, ou as suas propriedades serão tomadas. Esdras disse: Louvado seja o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, que pôs no coração do rei o desejo de honrar dessa maneira o templo do Senhor em Jerusalém. Pois, sabendo que o Senhor estava comigo, criei coragem e conquistei a boa vontade do rei, dos seus conselheiros e de todos os seus oficiais poderosos. Assim o Senhor, meu Deus, me animou e eu consegui convencer muitos chefes dos grupos das famílias de Israel a voltarem comigo para a nossa terra.